Lembro-me da primeira vez que pus os olhos naquela fazenda abandonada. Estava chovendo naquela tarde cinzenta quando a herança da minha tia-avó, uma propriedade que há muito tempo fora esquecida pela família, caiu nas minhas mãos. Era uma daquelas situações em que você nunca espera herdar nada, e quando herda, o que recebe é um lugar isolado, misterioso e, para ser sincera, um pouco sinistro. A fazenda ficava a quilômetros da cidade mais próxima, acessível apenas por uma estrada de terra estreita e esburacada. Uma cerca de arame farpado enferrujado a cercava, e o portão de entrada estava enferrujado e torto, como se tivesse sido abandonado por décadas. Era um lugar que a maioria das pessoas evitaria, mas algo naquela fazenda me chamou a atenção. A casa em si era uma construção de madeira deteriorada, com as tábuas soltas e a tinta descascada. As janelas estavam todas quebradas, e teias de aranha cobriam as entradas. Era um cenário de terror perfeito para um filme de terror, mas também tinha um charme sombrio que me intrigava. Decidi que iria restaurar a fazenda e fazer dela meu novo lar. Seria uma fuga da agitação da cidade, e eu poderia finalmente realizar meu sonho de viver no campo. Contratei empreiteiros para fazerem as reformas necessárias, e a fazenda lentamente começou a tomar uma nova forma. As janelas foram trocadas, o telhado foi reparado, e a pintura fresca deu um novo brilho à casa. Mas o verdadeiro mistério da fazenda estava escondido no celeiro. Quando comecei a explorar o celeiro, percebi que uma das portas estava trancada com uma corrente e cadeado. Curiosa, fui à procura da chave e, depois de algum esforço, consegui abrir a porta. O interior do celeiro estava escuro e empoeirado, com feno velho empilhado em cantos abandonados. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um poço no centro do celeiro. Ele era profundo e escuro, parecia nunca ter fim, e estava trancado com uma tampa de ferro maciço. A tampa do poço era pesada, mas eu estava determinada a descobrir o que havia lá embaixo. Com a ajuda de um amigo, conseguimos removê-la e revelar a escuridão profunda do poço. Joguei uma lanterna para dentro, e a luz revelou paredes de pedra úmidas e cheia de musgos. Não havia como ver o fundo. Aquela descoberta me intrigou ainda mais, e passei as próximas semanas pesquisando a história da fazenda. Descobri que há muitos anos, a fazenda pertencera a uma família que mantinha um segredo sombrio. Dizia-se que o poço era amaldiçoado e que coisas terríveis haviam acontecido lá. Os moradores locais evitavam a fazenda como se fosse um lugar assombrado, e histórias de eventos inexplicáveis e aparições fantasmagóricas circulavam pela região. Parecia que minha tia-avó sabia dessas histórias, e talvez tenha sido por isso que ela nunca mencionou a fazenda à família. Mas eu não estava disposta a me deixar assustar por histórias de fantasmas e maldições. Eu estava determinada a descobrir o que realmente aconteceu na fazenda e, se possível, dissipar os medos infundados que a cercavam. Comecei a passar mais tempo no celeiro, estudando o poço e tentando entender seu propósito. Eu jogava pedras e ouvia o som delas batendo nas paredes de pedra, mas nunca as ouvia atingir o fundo. Era como se o poço fosse infinito. Uma noite, enquanto estava sentada ao lado do poço, ouvi um som vindo de suas profundezas. Era um murmúrio baixo, quase inaudível. Fiquei imóvel, com o coração acelerado, e prestei muita atenção. O murmúrio se transformou em um sussurro, como se alguém estivesse falando comigo de dentro do poço. "Quem está aí?" perguntei com a voz vacilante. O sussurro se tornou mais alto e mais claro, mas eu não conseguia entender as palavras.
Era uma língua estranha, diferente de qualquer coisa que eu já tinha ouvido. Fiquei ali por horas, tentando conversar com o sussurro, mas nada fazia sentido. Finalmente, exausta, subi do poço e travei a tampa de ferro de volta no lugar. Era como se algo estivesse tentando se comunicar comigo de lá de baixo, algo que não pertencia a este mundo. Decidi procurar um padre da região para me ajudar a lidar com a presença sobrenatural na fazenda. Padre Miguel era conhecido na cidade como alguém com vasta experiência em enfrentar fenômenos inexplicáveis. Expliquei-lhe o que havia acontecido e o estranho sussurro vindo do poço. Padre Miguel aceitou meu pedido de ajuda e concordou em visitar a fazenda. Ele trouxe consigo um crucifixo e água benta. Ao chegarmos ao celeiro, ele examinou o poço com um olhar sério e preocupado. Era evidente que ele tinha encontrado algo semelhante antes. Em vez de realizar um ritual de exorcismo, Padre Miguel decidiu uma abordagem diferente. Ele se ajoelhou ao lado do poço e começou a rezar em voz alta, recitando palavras em latim que eu mal conseguia entender. Drottin bjarg mitt og víi frelsari minn, Guð minn hellu bjarg mitt, þar sem ég leita hælis. Skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín. Lofaður sé drottin, hrópa ég, og bjargast frá fjandmönnum mínum. À medida que suas palavras ganhavam intensidade, o sussurro vindo do poço ficou mais fraco. Finalmente, após várias horas de oração intensa, houve um silêncio absoluto. O poço não mais murmurava, e o ar parecia mais leve. Padre Miguel se levantou, com a testa encharcada de suor, e olhou para mim com um sorriso tranquilizador. O mal que habitava este lugar foi selado nas profundezas do poço, disse ele. Mas agora é sua responsabilidade garantir que ele permaneça lá. Nunca mais abra o poço, nunca mais o perturbe. Eu concordei fervorosamente e prometi seguir suas instruções à risca. Padre Miguel abençoou a fazenda e a área ao redor do poço com água benta antes de partir. Assim que ele se foi, a fazenda pareceu recuperar sua serenidade, e o ar de ameaça que a cercava começou a dissipar.